Vamos lá, pessoal, dando continuidade àquela aula nossa passada de fenóis. Nós estamos nos fenóis outra vez aí, ó. Tá lembrado que nós paramos em nomenclatura dos fenóis. Falamos que para você dar nome dos fenóis, você tem que colocar prefixos, né? Hidróxido, que é o OH, e benzeno, ó. Benzeno é essa estrutura aqui. Podemos também chamar de benzênico. E prefixo vai a quantidade de carbono que aparecer aqui na forma de radicais. Se for um carbono é met, 2 é et. Estão lembrados? Nós paramos aqui na aula passada, dando continuidade aí na nomenclatura dos fenóis. Olha o exemplo que foi colocado aqui. Tá? Isso aqui é um fenol, só que ele tem o quê? Um fenol condensado, eu tenho 2 anel aromático. Pessoal, quando eu tenho 2 anel aromático ou 3, mas aqui no 2, no naftaleno, em vez de colocar a posição 1, 2, 3, 4, não, eu coloco em alfabeto grego, ó. Alfa, beta, gama, epsilon, tá certo? Então, aonde o OH estiver, ele vai ser sempre o alfa, né? Que é a primeira letra do alfabeto grego. Então, no sentido, se ele for no sentido do 2, vai ser o beta, no 3 aqui, o ômega e assim sucessivamente, tá certo? Então, não esqueça, você vai fazer isso só quando tiver naftaleno, 2 anéis aí, ó, juntinho, agarradinho aí, certo? Então, ó, isso aqui é uma hidroxila, ó, uma hidroxila é o OH, e aqui eu estou dizendo que isso aqui é um ciclo naftaleno, isso aqui é um naftaleno, que faz parte do benzeno. Se eu for colocar o nome desse cara, eu tenho que dizer aonde o OH está. O OH está no alfa, ó, alfa. O nome desse cara aqui é hidrox, e o nome desse aqui, ó, é naftaleno, tá lembrado? Naftaleno, certo? Eu não vou colocar benzeno, não, eu só coloco benzeno se ele for sozinho, igual esse aqui, ó. Esse aqui, aonde o OH tá, é 1. Ó, eu poderia chamar isso aqui de 2, isso aqui de 3. Por que eu não faço isso? Porque eu tenho que ir no sentido onde os radicais estão. Radicais é carbono, ó, são ramificações. Aqui nesse radical eu tenho 2 carbono, ele é um et. Ó, descendo 3, aqui no 4 eu tenho um radical com 1 carbono, é met. Então você vai fazer o quê? Vai dar o nome dele, ó. Aqui no 1 eu tenho hidrox, você coloca o nome se quiser, hidrox. E aqui no 2 eu tenho um et e no 4 eu tenho um met. Pessoal, tem que ser na ordem alfabética, os radicais. Et, letra E, met, letra M. Então, quem vem primeiro é o et, certo? Se tivesse na posição contrária, quem vinha depois do hidróxido continuaria sendo o et também. Por isso que o nome vai ficar, ó, no 2 eu tenho um et, no 4 aqui, ó, eu tenho met, que é o metil. Não esqueça que todos os radicais, o sufixo é il. Met mais il, et mais il, prop mais il, beleza? Então eu tenho 2 etil, 4 metil, 1. Quem é que tá no 1? O hidrox. E esse cara aqui, quem é? Pessoal, quando tem só 1, sempre tu vai chamar de benzeno. Se tiver 2, tu vai chamar de naftaleno. Se tiver 3, tu vai chamar de antraceno. Mas geralmente acontece nos hidróxidos só 1. Aí você vai chamar de benzeno ou benzênico, tá? Essa é a nomenclatura que você vai representar sempre o nome desse composto. Olha só isso aqui, eu tenho 3 hidróxidos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu chamar isso aqui de 1, 2, 3, 4, 5, seria essa posição, né? Então eu chamei esse cara aqui de 1, esse de 2, esse de 3, esse de 4, esse de 5 e esse de 6. Os hidróxidos tá no 1, no 3 e no 5. Por isso que eu coloco 1,3, 1,5. Como são 3 hidróxidos, são tri. Então vai ficar trihidroxi, hidróxido, que é o nome deles, e benzeno, que é o nome do composto aromático aí. Tá? Muito legal isso aqui, maravilha. Vamos lá. Olha só, a nomenclatura também tem para composto na usual. Aqui é a nomenclatura usual. Ó, se existir 2 substituintes são os radicais, né? Que você vai colocar aqui, ó, nesses anéis aqui, ó. Então aqui eu tenho 2 substituintes, ó, 1, 2. Toda vez que tiver 2 substituintes, não importa que ser OH não, podia ser carbono aqui no lugar de um deles, tá? Se tiver 2 constituintes no anel benzênico, usar a palavra orto. Pessoal, essa palavra orto significa 1, 2. Então, se você chamar esse cara de 1, esse vai ser o 2. Se você chamar esse aqui de 1, esse vai ser o 2. Então, ó, quando tiver na posição 1, 2, em vez de botar o númerozinho 2, eu vou botar orto. Orto ou a letra O significa um 2. Aqui, ó, se esse aqui é 1,
Esse é o 2 e esse é o 3. Então os radicais estão onde? Os radicais substituintes estão no 1 e no 3. 1 e no 3 nós chamamos de meta. Em vez de colocar o número 1 e 3, nós colocamos meta. Ou a letra M, que é a mesma coisa. E aqui, ó, no oposto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Quando você tem um substituinte com uma hidroxila ou um carbono no 1 e aqui no outro está no 4, nós chamamos essa posição de para, tá certo? Para ou P, substitui o número 1 e 4. Muito, muito, muito legal isso aqui. Então vamos ver como é que se comporta isso aí, ó. Essa nomenclatura merece destaque os monos metis fenóis, que são conhecidos como cressóis, tá? Também pode ser chamado de tolueno, tá certo? Chileno, é uma nomenclatura que a gente dá, é a nomenclatura usual. Então você pode colocar até benzeno também, mas você pode chamar esse cara aqui, ó, de cressol, pode chamar de tolueno ou pode chamar de chileno, tá? Vai depender da substância em questão aí. Aqui, posição, ó, 1, 2, ó, posição 1, 2, tá aqui. Aqui o hidrox 1, o 2 aqui tá o metil, ó, fica 2 metil, 1 hidrox, ou posso colocar o que? Hidroxi, orto, metil, cressol. Aqui, ó, 1, 2, 3, posição 1, 3. E aqui, posição 1, 2, 3, 4, posição 1, 4. A mistura de cressol é um poderoso desinfetante, conhecido como a creolina aí, né? Muita gente usa aí, né, para desinfetar aqui até ambiente, até de cachorro aí, as pessoas usam muito isso como desinfetante, tá certo? Então isso é quando eu trabalho com posição, e posição é posição 1, 2, ó, posição 1, 2, quando é o OH, não preciso colocar o número, tá? Posição 1, 2, eu posso chamar de meta, metil, fenol, ou cressol, ou benzeno, né? E aqui, ó, posição 1, 3, posição 1, 3, metil, fenol, cressol. E aqui posição 4, posição 1, 4, metilfenol, cressol, ou tolueno também, ou chileno, ou benzeno. Qualquer um dos dois desse nome aqui pode ser colocado, tá certo? Então aqui nós temos a nomenclatura, para você ter uma ideia. Olha só. Eu tenho O, por que esse O? Porque é orto, ó, posição 1, 2, O, bromo, aqui é o radical, se fosse um carbono seria metil, só um carbono, se fosse 2 seria etil, tá aqui, ó, bromo o quê? Esse cara aqui é um bromo fenol. No lugar de fenol, eu poderia também colocar esse cara aí no lugar de fenol, eu poderia colocar chileno, né, cressol. Aqui, ó, aqui eu tenho hidrox, tá aqui, hidrox, ó, 1, 2, 3, ou 1, 2, 3, qualquer lado que eu vou contar tá correto. Então seria um hidrox, 3 cloro, 5 cloro, ó, 5 cloro, aliás, 3 bromo, né? Eu peguei esse lado aqui, ó, 3 bromo, 5 cloro, tá aí fenol, ou benzeno, ou chileno. E aqui 1, 2, 3, 4, né? 3, 4 é a posição dos cloros, que se são 2 cloro, eu coloco dicloro. Se fosse 3, eu colocaria tricloro. Então, isso é a nomenclatura dos nossos fenóis. Os nossos fenóis têm umas propriedades que nós não podemos esquecer, né? Muito importante as propriedades dos fenóis. Os fenóis, eles formam ligações de hidrogênio entre si. Tem uma das propriedades é formar ligações de hidrogênio. A outra, que eles são mais ácidos do que os alcóis, certo? Por que eles são mais ácidos do que os alcóis? Quem determina a acidez dos fenóis é quando esse H sai. Ó, quando eu vou dissolver um fenol, se esse H sair, ele se torna ácido. Não é muito fácil sair não, mas dependendo da substância ele sai. Aí ele deixa a substância ácida. Ele é fraco, né? Mas mesmo assim já é mais ácido do que os alcóis. Também ele é pouco solúvel em água. Quem faz a solubilidade é a presença aqui do oxigênio, do OH, certo? Agora, como a cadeia aqui é muito grande do benzeno, isso torna com que ele seja pouco solúvel em água. É uma outra propriedadezinha aí dos fenóis. A outra, os fenóis são, quanto mais simples, eles são líquidos. Ou seja, ó, o fenol em si é líquido. Se eu colocar apenas um OH também é líquido, um radicalzinho, mas quanto mais aparece aqui radicais,
em volta do aromático, aí ele deixa de ser líquido e já muda de estado físico para sólido, a gases também. Isso vai depender, nesse caso gasoso, né? Vai depender da quantidade aqui. Então, quanto mais simples os fenóis são, o estado físico predominante dele é esse, tá bom? Então valeu aí, até a próxima aí, vamos dar sequência aí para nós, que nós possamos seguir nessa pegada aí, valeu? Até a próxima, é nos fenóis, vamos lá, até a próxima.